Ei, valiosos da TV Abrale, eu sou a Duda Dornella e hoje eu estou aqui com a doutora Morgane Rodrigues. Ela é médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein e hoje nós vamos falar sobre um assunto, né, que é a leucemia mieloide aguda. Doutora, muito obrigada por ter aceitado este convite. E para iniciar a nossa conversa, né, ontem foi o Dia Mundial, né, da Leucemia Mieloide Aguda, né, dia 21 de abril. E para começar a nossa conversa aqui, eu primeiro queria que a senhora explicasse, né, sobre o que é a LMA, que é a Leucemia Mieloide Aguda. Falando em leucemia mieloide aguda, ela é uma doença do sistema hematológico, né? Então, são as células que são produzidas dentro da nossa medula óssea. Quando essa célula que vem da linhagem mieloide produzida dentro da nossa medula, ela perde aquela capacidade normal dela de ela nascer, crescer, exercer a função dela e depois morrer, ou seja, ela começa a se multiplicar, ela não morre mais. Então ela começa a tomar conta de todo o local dentro da medula óssea, vai para a corrente sanguínea, e essas células a gente dá o nome de blastos. E quando ela vem da linhagem mieloide, a gente fala que é uma leucemia mieloide aguda. Existem subtipos, né, da LMA e algumas pessoas têm dúvidas, né, sobre isso. E eu queria saber quais são esses tipos, né? A senhora poderia explicar melhor? Então, assim, antigamente a gente dava os nomes, né, da leucemia de acordo com a célula, da onde ela se dividia. Então, a gente falava que ela era muito imatura, então mieloide imatura, ou ela vinha do promielocítica, ou ela era mielomonocítica, quer dizer, vinha das células onde parou a divisão e ela começou a se multiplicar daquela forma descontrolada. Atualmente foram revisados, né, esses critérios, e a gente usa atualmente um critério da Organização Mundial da Saúde, que na verdade a gente vai olhar as alterações citogenéticas que estão linkadas a isso, né? Então a gente fala que são leucemias com alterações citogenéticas de repetição, que são grupos lá que elas entram, se encaixam, né? E isso é muito importante também para a gente ver prognóstico depois no futuro. A outra forma de a gente classificar são aquelas leucemias que elas derivam de outras doenças prévias, por exemplo, mielodisplasia ou posterior a uma doença mieloproliferativa, também entra num tipo de classificação. Então, mudou um pouquinho no passado. Então, a gente hoje olha essa parte mais genética, é uma parte mais molecular para a gente tentar classificar, mas a gente ainda usa aquelas expressões, né, de promielocítica, de mielomonocítica, etc. Então, isso depende do tipo da linhagem no qual ocorreu essa alteração. Estão gostando desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E doutora, quais são os sintomas que ela pode apresentar? Ela pode ser assintomática? Então, assim, geralmente os sintomas a gente vai ter em consequência da alteração da medula, né? Então, a gente tem na fabricação da medula células do glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e das plaquetas. Então, quando a gente tem a baixa, por exemplo, dos glóbulos vermelhos, é muito comum você ter fraqueza, cansaço, fadiga. Dos glóbulos brancos, quando eles são substituídos e que caem muito e tem aquelas células leucêmicas, aumenta o nosso risco de ter infecção, né? Então, a gente tem mais facilidade em fazer infecção, apresentar febre. Em relação à série das plaquetas, quando elas estão baixas, aumenta a nossa chance de ter sangramento. Então, a pessoa pode ter manchas roxas pelo corpo, que a gente fala, né, as petequias, equimoses, pode ter sangramento de gengiva. A gente pode ter infiltração das células da leucemia em determinados locais, como por exemplo na gengiva, ela fica mais inchada, né, hipertrofiada. Então é um pouquinho variável. Como ela é uma doença aguda, dificilmente a gente vai encontrar que seja assintomática, porque é isso que o agudo nos diz, né? Uma coisa que aparece de repente e que você precisa tratar de repente, né? Então, de algum momento vai ter algum tipo de sintoma que vai a pessoa notar que está alguma coisa diferente, que vai precisar procurar
ajuda médica. E existem tipos também, né, doutora? Porque no meu caso, né, eu tive LMC e ela estava em fase acelerada e ela acabou virando, no pós-transplante, uma LMA, né? Foi um fato aí que aconteceu e isso também pode acontecer, né, doutora? Pode. É um dos tipos que entra nas classificações, né? São aquelas leucemias que surgem como base de uma outra alteração que você tenha, que você já teve, né? O que você tratou, e que ela pode surgir a partir daí, sim. Então, isso pode acontecer, sim. Certo. E quais são os fatores de risco, né, para o surgimento dessa doença? Existe algum fator, assim, específico? Então, geralmente, quando a gente fala, né, assim, das neoplasias, assim, o que fica mais claro, que a gente sabe, então, são produtos químicos, né, principalmente o benzeno, o tabaco também está relacionado. Quimioterapia prévia também pode ser. Alguns tipos de vírus, às vezes, podem estar implicados. Tem algumas doenças genéticas, alterações genéticas, que também predispõem. Um exemplo é a anemia de Fanconi. Outra alteração genética, a aplasia de medula, né? Mas muitas vezes a gente não consegue encontrar aonde que ocorreu essa alteração, essa mutação, né? Que levou ao desenvolvimento da leucemia. Certo. E como que é definido, né, o protocolo de tratamento, né, dessa doença? E quais são, né, estes protocolos, né, que são mais utilizados hoje? Então, assim, a gente divide geralmente o tratamento em duas partes, né? A primeira parte é indução, né? E esse nome vem por indução da remissão, né? Que é quando que eu quero destruir todas essas células, né? Quando eu for avaliar, eu não vou ver mais evidência dessas células alteradas e eu vou ter a minha medula funcionando normalmente, ou seja, eu vou corrigir a minha anemia, eu vou corrigir as minhas defesas, eu vou corrigir as minhas plaquetas, né? E uma segunda fase que é a consolidação. Essa primeira fase, na maioria das vezes, é com quimioterapia, né? Geralmente o paciente faz isso internado, geralmente ele fica umas 3 para 4 semanas internado, recebendo o tratamento, e depois vai ser avaliado a resposta. Depois que ele atingiu essa resposta, então tem alguns caminhos pela frente. Essas decisões vão depender de vários fatores, né? Que a gente fala assim que são os fatores prognósticos. Então vai depender de outros exames que a gente coleta junto quando a gente faz o diagnóstico, que é o exame da citogenética, que é o perfil molecular, e com isso em mão eu vou decidir para que lado que eu vou. Eu posso, de consolidação, fazer novamente a quimioterapia, ou eu posso ser encaminhado a um transplante de medula como forma de eu consolidar. Então, a decisão para que lado que eu vou vai depender muito disso. Tem alguns tipos de LMAs que elas são de bom prognóstico. Um exemplo é a promielocítica, leucemia promielocítica aguda, que mudou o tratamento de forma bem importante nesses últimos anos, tanto que atualmente a gente nem trata mais com quimioterapia, né? A gente está usando medicações que não são quimioterapia, estamos conseguindo cura com essas medicações, né? Então, juntando todos esses fatores, a gente vai chegar a uma melhor decisão para que lado que a gente vai. Existe também um tempo certo para poder fazer esses exames periódicos? Tem uma regra, né, para poder fazer esse tipo de avaliação? Ou varia de paciente para paciente? Depende de paciente para paciente, mas geralmente, assim, enquanto você está em quimioterapia, né, claro que você avalia mais seguidamente, né? Porque você está em tratamento, né? Dá para você saber se está tudo bem. Quando você terminar, você vai fazer uma medula para ver se realmente está tudo bem, né? E isso depende muito que você vai conversar com o seu médico, né? Mas geralmente, assim, é no mínimo mensal que a gente vai olhando, né? E se tiver qualquer alteração sugestiva, alguma mudança, a gente olha a medula novamente. Ah, certo. É porque já vi muitos casos também de pacientes relatarem que às vezes estão fazendo um tratamento ainda, mas às vezes demoram muito, né, por questão para fazer tipo um mielograma, por exemplo. Às vezes os médicos avaliam de fazer só depois de 6 meses. Eu sei que isso varia, né? Cada médico avalia de uma forma, mas às vezes também tem essa dúvida, né, do paciente, porque ele não sabe, né, se ele está respondendo ou não o tratamento. Né? Uhum. Não, é porque eu já vi muitos casos, né, dos pacientes terem essa dificuldade, né, de saber qual é o tempo certo de fazer, né, determinados exames, né? Eu sei que temos dificuldades ainda no SUS, né? Então não é sempre que eu vejo que os médicos pedem exame de medula
Mas tem pacientes e pacientes, então a gente não... Eu queria mesmo era tirar essa dúvida. Eu acho que cada serviço tem a sua rotina, né, pré-estabelecido, que é seguido de acordo, né, com... Só um pouquinho, pode ir. Acontece. Então, isso depende de cada serviço, né? Acho que cada serviço tem estruturado a sua rotina, né? E ele é organizado de acordo com a demanda e como ele pode atender, né, os pacientes. O mais importante, eu acho, nesse caso, é você realmente estar perto do serviço e estar acompanhando. Então, assim, você fazer um hemograma, você fazer visita médica para saber se está tudo bem, se teve alguma mudança, né? Então, eu acho que isso às vezes, até o mais importante. Quais são as principais, né, preocupações para o paciente de LMA, pensando em garantir, né, o caso bom prognóstico? Então, eu acho que é muito importante, assim, no momento do diagnóstico, a gente ter esses exames que eu te falei, né? Assim, que permite a gente fazer prognóstico. Então, sempre que possível, ter a citogenética, né? Tem os lugares que a gente consegue fazer painel mieloide, né? Que é o nome que a gente vê essas alterações genéticas mesmo, que inclusive tem algumas medicações que estão surgindo como alvo para esses tipos de alterações, como a LMC também tem, né, específica, então estão surgindo algumas medicações nesse sentido. Então eu acho que a gente ter logo no início esses dados, essa informação, ajuda muito para a gente montar o plano de cuidado para esse paciente, né, de como que vai ser o tratamento dele depois. Eu acho que isso é muito importante. Em relação depois do paciente, eu acho que tem alguns lugares em que a gente faz químio e o paciente vai para casa, né? Então, eu acho que é cuidados, assim, que a gente sempre fica preocupado, né? De febre, ter alguma intercorrência em casa. Então, a gente sempre orienta, assim, o pessoal, assim, qualquer alteração diferente que você tenha notado, febre, vá para o hospital, não fique em casa esperando. Né? Tem gente que não gosta, né? Que, eu vou amanhã de manhã. Fala assim, não, vem em qualquer hora, qualquer horário que tiver, vem para o hospital. Então, são coisas que a gente se preocupa, né, do cuidado do paciente. E sobre até meu caso, né, eu que tive LMC depois do pós-transplante, eu tive a LMA, né, inesperadamente, né, e depois voltou para LMC, né, então, assim... foi um caso muito ativo, porque hoje eu faço acompanhamento, né, com o medicamento que eu tomava antes. Hoje eu utilizo o nilotinib, mas a gente sabe que é a importância, né, de estar sempre acompanhando com o seu médico, né, que às vezes tem pacientes que abandonam o tratamento. E sabendo dessas informações tão importantes, né, eu acho que é o mínimo, né, que nós temos hoje, que a informação está aí, nós precisamos estar sempre informados, né? Doutora, eu queria te agradecer, assim, por ter aceitado esse convite da TV Abralho. Eu acho que, né, esclareceu bastante as nossas dúvidas. E eu queria saber se a senhora tem alguma consideração final aí para poder fazer sobre a LMA, né, para esse Dia Mundial, né, de conscientização da doença. O que eu gostaria de falar é que sim, que é uma doença que as pessoas se assustam bastante, né? Eu acho que num tempo atrás a palavra leucemia assustava muito, né? Era quase como uma sentença de morte, né? Mas eu acho que a medicina está evoluindo muito ultimamente. Nós estamos cada vez mais com novos medicamentos, novos tipos de tratamento, então agora a gente está conseguindo tratar até as pessoas mais idosas com novas drogas, coisas melhores, que permitam que as pessoas elas consigam receber um tratamento, né, que às vezes você não consegue receber químio, né, muito agressivo. Então eu queria passar uma mensagem positiva, né, que eu acho que a gente está evoluindo. É uma doença rara, apesar de a gente não saber como evitar, né, que pode acontecer com qualquer um de nós. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem tratamento, a medicina, a ciência está evoluindo muito, e eu espero que um dia a gente consiga curar, assim como a gente está curando a promielocítica, né? Que antigamente também estava só com químio, e agora com medicações que não são químio, a gente está conseguindo a cura. Então eu espero que no futuro a gente consiga com os outros tipos também. Muito obrigada. Eu agradeço, foi um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz mesmo. Você gostou deste vídeo? Não se esqueça de curtir,
comentar, compartilhar e se inscrever no canal e ativar as notificações. Então é isso, valiosos. Até mais. Valorize a vida nos pequenos detalhes. E é isso. Doe medula. Tchau, valiosos.